Olá! Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 de Salmos, na versão da Bíblia A Mensagem. Eu vou fazer a leitura e depois nós vamos para uma reflexão. Se você tiver alguma reflexão, peço que deixe nos comentários, porque a ideia é que cada um traga a sua porção, da palavra, do que ganhou da palavra. Então vamos lá. Um salmo de Davi. Ó Eterno, para de gritar comigo. Não me ponhas mais de castigo. Trata-me bem desta vez, pois estou carente de afeto. Não vês que estou coberto de hematomas, pancadas que doem no corpo e na alma? Ó Eterno, quanto tempo ainda falta para que me des uma folga? Aparta e acaba de vez com esta briga, ó Eterno. Se me amas de fato, então me tira daqui. Que valor vou ter para ti se eu estiver morto? Não poderei cantar em teu louvor se estiver numa sepultura. Estou cansado de tudo isso, muito cansado. Minha cama está inundada há 40 dias e 40 noites, no dilúvio das minhas lágrimas. Meu colchão está encharcado, ensopado de lágrimas. As órbitas dos meus olhos são buracos negros. Quase cego, vou piscando e tateando. Caiam fora, gente perversa. Finalmente, o Eterno ouviu meus soluços. Meus pedidos foram atendidos, minhas orações foram respondidas. Acovardados, meus inimigos desaparecem. Vendo que a desgraça caía sobre eles, viraram as costas e fugiram. Então, a gente vê aqui um Davi desesperado, buscando em Deus o consolo que só Deus poderia trazer para ele. Ele coloca aqui Deus como um Deus que estava o castigando, mas nós sabemos que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus naquela cruz. Então, eu vejo Deus como um Deus amoroso, um Pai amoroso, que ele disciplina aqueles a quem ele ama quando nós não escolhemos não seguir a vontade dele, não porque ele quer que nós sigamos a vontade dele, mas é porque todo plantio, toda semente vai dar um fruto. E Deus quer que nós plantemos boas sementes para que colhamos bons frutos. Então, tem situações que nos acontecem, que são consequências das nossas escolhas, das nossas semeaduras do passado, e Deus não interfere nessa colheita, Mas, de qualquer forma, tem lições que nós, infelizmente, eu só aprendo quando estou sofrendo. Mas Jesus falou, que feliz, bem-aventurado é aquele que chora, porque aquele que chora será consolado. Nós encontraremos consolo. Então, vemos um Davi aqui que chorou muito, perseverou muito em oração e não parou até encontrar esse conforto, esse consolo, a resposta de Deus, o agir de Deus, e os inimigos fugiram dele, A palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando eu resisto ao diabo em oração, em busca do Senhor, em busca da direção do Senhor, do consolo do Senhor, do aprendizado com o meu Senhor, eu estou resistindo ao diabo, porque o diabo ele quer que eu desista, não persista. E a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, ele coloca aqui até o amor de Deus em xeque, quando ele fala: se me amas de fato, então me tira daqui. E muitas vezes pode acontecer de nós não termos a convicção de que somos amados por Deus, mas a sua palavra diz que ele nos ama incondicionalmente, que aquele que vem a ele nunca o lançará fora, que pode uma mãe que amamenta, isso é raro acontecer, mas pode uma mãe que amamenta abandonar o seu filho, ele contudo não nos abandonará. Nós é quem muitas vezes viramos as costas para ele, e aí ficamos suscetíveis, fora da fortaleza que é Deus, ficamos suscetíveis aos ataques do nosso inimigo. E então a gente vê Davi aqui, sofrendo, não se sabe o porquê desse sofrimento dele, mas mostra um Davi com o corpo dolorido, cheio de hematomas, com dor, mas no corpo e na alma, mas buscando em Deus em todo o tempo o consolo, o conforto, deixando Deus forjar o seu caráter, transformar o seu caráter. E vemos um Davi também que sabe que não é perfeito, tanto que errou muito, falhou muito, mas tinha um coração segundo o coração de Deus. Tinha um coração que agradava a Deus, porque era um homem disposto a aprender sempre, se arrepender e recomeçar, e perseverar sem deixar de adorar a Deus, unicamente ao seu Deus, e procurar honrá-lo. Então, muitas vezes nós vemos Davi na história dele agindo por si, vivendo de forma egoísta,
Mas na maioria das vezes nós vemos um Davi arrependido, buscando viver para Deus, fazer a vontade de Deus, seguir a direção de Deus, ser governado por Deus, buscando a direção de Deus para cada estratégia, cada direção, cada vitória dele. O Senhor estava sempre à frente, encabeçando a vida dele. E é isso que eu tenho como lição hoje: perseverar, sabendo que se eu perseverar em oração, perseverar na busca dessa direção do Senhor para a minha vida, se eu chorar aos pés dele, se eu perseverar em oração e buscando nele o consolo, o amor, o afeto que só ele pode me dar, eu estarei resistindo às tentativas do diabo de me fazer desistir ou de tirar, tentar roubar a minha paz, minha alegria, né, o amor, a fé. E acabo entendendo que o caminho é perseverar até o fim, não desistir, buscar o socorro nele, porque é ele quem pode me salvar, tanto eternamente, como já trouxe a salvação à vida eterna, mas também pode me salvar dos meus inimigos, dos ataques na mente que o meu inimigo pode fazer, ou na minha carne, seja onde for. Pode me salvar de mim mesma, das minhas próprias autossabotagens. E muitas vezes é com o sofrimento que eu me abro para o aprendizado, pelo menos eu, né? É muito bom quando eu aprendo sem precisar sofrer, mas na minha humanidade, na maioria das vezes, são nos momentos mais difíceis de sofrimento que eu consigo ouvir a direção de Deus. Não que Deus tenha prazer no meu sofrimento, mas se for necessário repetir algumas séries, alguns níveis aí para poder evoluir, para poder crescer, para ter o meu caráter forjado e cada vez me parecer mais com o Senhor, como foi com Davi, e estar pronto para reinar, né? E eu estar pronta para reinar com Cristo, tanto aqui como no porvir, eu preciso estar com esse coração aberto, humilde diante de Deus, sabendo que o meu socorro só vem dele. Amém?